Fala, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, mostrando aqui minhas operações que eu fiz no dia de hoje, 24/8, começando pelo mini índice. Não operei na parte mais do início do pregão, só fui fazer minha operação às 11h02. Então, depois eu mostro quais seriam as minhas possíveis operações se eu tivesse operado antes, tá? Mas comecei aqui com um pequeno retorno à média, um pullbackzinho no tempo gráfico de 2 minutos. Então, a minha primeira operação foi aqui, fiz essa comprinha. Qual que foi o motivo? Então, o índice ele tinha dado essa pequena pernada de alta, com um volume bem expressivo até nas compras. Aí depois ele deu essa pequena estagnada, mas respeitando a média, tanto a média azul, que é a minha exponencial de 9 períodos, quanto a minha rosa, que é a minha exponencial de 21 períodos. Então, ele estava respeitando isso daqui. Aí, após essa barra compradora aqui, com esse volume, acho que foi essa daqui? Não, tô torta, tô vesga aqui. Foi nessa daqui, ó. Nessa daqui, ele teve um volume bem mais alto, mas foi um candle considerado de indecisão, ou seja, ele ficou sem força tanto para compra, mas qual que é o mais importante? Ele não teve força para venda, que isso para mim ainda foi determinante para eu saber que o ativo iria, assim, saber, né? Para eu achar que o ativo fosse permanecer na tendência de alta, tá? Aí depois teve esse candle aqui mais vendedor, mas teve um volume muito fraco, e daí depois esse outro candle meio que quase engolfou o candle anterior, então eu já fiquei de olho para um possível outro candle de força. Após isso, ele deu esse candle bonito aqui, que daí o volume já foi um pouquinho maior. Então eu entrei exatamente no fechamento desse candle. Então eu entrei nessa região aqui, fiz a minha compra, coloquei o meu stop nessa região de mínima aqui. E daí eu saí com essas parciais aqui. Então eu saí com a parcial de 150 pontos, com a minha parcial de 200 pontos, minha parcial de 250 pontos e minha última parcial foi de 400 pontos. Aí você me pergunta, nossa, mas o ativo andou mais, ele foi um pouco mais para frente, depois ele deu essa respirada aqui, depois ele deu mais uma pernada. Mas para mim tá bom, esse é o meu operacional, é assim que eu me sinto confortável, ele andando esse meu 400 pontos, para mim já tá bom. Se eu tivesse começado a operar no começo do dia, aí provavelmente a minha parcial de 400 pontos eu teria guardado, deixado para 800, para 1.000 pontos e teria deixado o trade rolando. Mas como ele já tinha feito bem que essa subida bonita aqui, eu falei assim, capaz ele não subir tanto mais, então vou me contentar aqui com os 400 e vou sair. Depois disso eu não operei mais, mas possíveis entradas e por quê? Vamos lá. Só comparando, né? Aqui tá pelos 2 minutos, pelos 5 minutos, deixa eu voltar, tá aqui, ó. Pelos 5 minutos foi basicamente a mesma análise, então depois dessa pernada de alta aqui, o índice fez esse pullback, segurou bonitinho na região de média e logo em seguida ele já fez, foi aqui, ele já fez essa outra barra compradora. Se eu tivesse esperado o candle fechar, minha entrada teria sido apenas aqui, então eu já teria perdido aí mais ou menos uns 80 pontos dessa entrada. Então por isso que eu opto fazer as minhas entradas pelo 2 minutos ou pelo 3 minutos, tá? Porque o índice tem dado dessas ultimamente, então se eu espero ele fechar nos 5 minutos, mesmo sendo uma confirmação um pouco melhor, eu acabo perdendo esse movimento algumas vezes, tá? Então, por isso que eu tenho operado em tempo gráfico menor, tá? Vamos lá. Voltando pelo 2 minutos, quais possíveis outras entradas que ele teria me dado, de acordo com o meu operacional? Gente, meu operacional é muito fácil. Retorno à média. Segue a média, segue a tendência e acompanha o ativo e na tendência, tá? Vamos ver. Uma entrada legalzinha, vai. Teria sido aqui, ó. Teria sido aqui.
tá? Então, ele teria feito essa pernada, provavelmente não teria entrado, não pelo retorno à média, no máximo aqui, ó, pelo esse rompimento dessa barra aqui, tá? Então, fez esse primeiro candle positivo, fez esse respiro. Nesse primeiro candle, talvez aqui tivesse sido uma entrada, mas o stop estava caro, tá? Colocando um stop aqui, deixado uma parcial aqui, talvez tivesse sido uma opção, tá? Aqui, ele deu essa lateralizada, então não é uma coisa muito bacana. Aqui, ele deu essa pernada de alta com o volume comprador bem bacana. Em seguida, ele se movimentou em direção às médias e depois ele segurou na região de médias e ele deu essa outra barra de força. Então, provavelmente, eu teria feito uma entrada aqui, ó, na superação dessa barra. E teria deixado o meu stop nessa região, teria deixado a minha primeira parcial mais ou menos aqui e deixado o trade andar lá para cima. Outra possível operação teria sido aqui nessa single bar, tá vendo? Por quê? Volume vendedor, quer dizer, volume comprador estava mais alto, volume dessa barra vendedora estava bem baixinho, foi uma barra pequena, uma barra sem muito volume, na região de média, teria feito a minha compra logo no rompimento da máxima desse candle, tá? Então, teria deixado daí o meu stop aqui e teria colocado minha RP para cá. Vamos ver o que mais. Deixa eu dar um zoom. O que mais? Aqui eu não teria feito nenhuma entrada. Eu acho que é só. Vamos ver aqui, talvez teria sido uma outra possível entrada, apesar de que já estava um pouquinho feio, porque demorou demais nessa região aqui. Então, uma outra possível entrada teria sido com uma compra nessa região, ou esperar um candle com um pouco mais de movimento, que daí teria sido nessa região aqui, colocado o stop abaixo da mínima, o stop estava bem curto, para confirmar talvez eu teria deixado pelos 5 minutos, eu poderia ter deixado o stop um pouquinho abaixo da média de 9 dos 5 minutos, por exemplo, para dar um pouquinho mais de espaço para o trade rolar, e teria deixado ele andar. Vamos ver, o que mais? Acho que sem mais nada. Depois ele ficou muito enrolado, né? Tá vendo? Super lateralizado, sem grandes coisas. Vamos ver pelos 5 minutos se ele mostrou alguma coisinha mais bonita. Pelos 5 minutos também não. O máximo trade que eu fiz aqui, né, pelos 5 minutos. Opa, nossa, que zoom que eu dei. Aqui. Ô, meu filho, vamos. Colabore. Aqui. Então, talvez após essa barra vermelha, querendo ou não, também é uma single bar, então teria feito a minha entrada aqui. Mas é a mesma situação que já tinha feito no 2 minutos. Depois aqui, talvez uma outra compra, com um stop aqui nessa mínima. E eu acho que só, o índice é isso. Quem pegou, pegou esse movimento. Quem não pegou, não tinha entrada de acordo com o meu operacional. Quem opera de algum outro jeito aí, sei lá, meu padrão de candle deixou sei lá, pode até ser. Vamos pro dólar, vamos ver o que o dólar não me deu hoje. O dólar eu operei ele um pouco mais pelos 5 minutos, se eu não me engano. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tirar essa barrinha aqui. O dólar, ele começou com um gap de baixa, abriu em gap de baixa. Se eu tivesse operado, provavelmente na abertura, eu teria feito uma vendinha aqui e teria pegado esse movimento, depois ele teria enrolado aqui, talvez eu já teria saído com o stop barra. Uma outra possível entrada, segurou aqui na região de médias, então minha média de 21 e minha média de 9, talvez eu teria feito uma entrada aqui, ó, no rompimento dessa mínima, provavelmente eu teria feito essa entrada. Mas eu só fui operar nessa região aqui. E não, eu não operei pelo 5, não. Eu operei pelo 2. Pelo 5 nem mostra nada. É aqui, ó. Operei pelo 2, isso aí. Por quê? Basicamente, ele tinha feito essa pernada de baixa, aí depois ele respirou.
Poderia ter feito uma entrada aqui, mas eu ainda não estava na frente da tela. Eu só fui chegar na frente da tela às 11 horas. Aí depois ele fez de novo essa pernada de baixa e aqui ele respirou, se aproximou das médias e quando ele rompeu essa região aqui, eu entrei até um pouquinho atrasada, eu acho que deu um pontinho de atraso, porque eu não deixo minha ordem planejada. Eu entro a mercado, eu compro a mercado, porque eu espero o tempo. Então, às vezes, se eu deixo uma ordem programada e está no começo de formação do candle, às vezes ele vai lá e pega a minha ordem, volta, me estopa. Então, eu espero pelo menos o candle dar aí a metade do tempo dele para ele fechar. Então, eu não opero no começo do candle, por exemplo, porque senão eu pego volatilidade e acabo me ferrando, tá? Então, fica a dica aí para você, caso isso esteja acontecendo com você. Então, por isso que eu entro a mercado, mesmo correndo o risco de eu perder alguns pontinhos e entrando um pouco atrasada. Então, o ativo respirou, ele pode considerar uma bandeirinha aqui, talvez? Vamos ver se a gente consegue desenhar uma bandeirinha aqui. Tchururu, tchururu. Sendo uma bandeirinha? Pode ser uma bandeirinha. Para mim, tudo é retorno à média, gente. Para mim, eu chamo tudo de retorno à média, mas aqui foi uma bandeirinha até que bonitinha. Olha aqui, pega o mastro dela aqui, ó. Tá vendo? Bandeirinha bonita, rompeu. Daí eu saí aqui com a minha primeira parcial com 5 pontos e meu gain máximo, eu saí aqui com 20 pontos, tá? Nossa, de novo, o trade andou pra caramba, ele andou mais aqui. Nossa, dá até uma tristeza de ver, mas faz parte. Ó, o trade andou depois que eu saí, andou mais 36 pontos. Putz, eu poderia ter saído com mais R$ 360, além do que dos meus 240 aí que eu já saí hoje. Mas tá, faz parte do meu operacional. Eu gosto de pegar movimento assim, tá? Eu gosto de sair com uma parcial um pouco mais curta. Se eu tivesse continuado operando, provavelmente eu teria entrado aqui, tá vendo? Porque ele deixou essa insidezinha aqui, poderia ter sido uma outra entrada. Aqui ele enrolou, mas provavelmente eu teria feito uma entrada aqui, certo? Aí eu teria, ou se eu tivesse trazido já meu stop para o zero, eu teria levado um stop. Ou talvez uma entrada aqui, se aproximou das médias e depois voltou a mostrar força vendedora. Mas antes disso, eu não teria outro operacional, não teria outro setup que me permitiria fazer parte desse movimento de queda, tá? Eu ia falar alguma coisa importante, mas eu esqueci. Olha só que beleza. Nossa, esqueci que eu ia falar. Mas tudo bem. Então, basicamente é isso. Vamos ver se tem mais alguma outra operação que eu teria feito. Não, depois ele enrolou aqui. Aqui, talvez, depois desse candle de força, talvez aqui poderia ter sido uma outra entrada minha. Então, não aqui nesse ponto, aqui, ó. Na mínima desse candle. Então, eu teria esperado esse candle, porque tá vendo que ele teve um volume vendedor? Depois dessa lateralização toda que ele teve, então talvez aqui eu teria feito mais uma entrada, fez um pequeno... aqui ele já estaria um pouco longe da média, mas mesmo assim, após uma lateralização, eu não poderia arriscar fazer uma entrada muito próximo das médias, porque eu não sei como ele iria se comportar. E eu teria também aguardando o volume para me confirmar. E aqui também foi bem legal de notar, como o DI- estava para cima. Então, ele fez essa barra, o DI- ele se inclinou para cima, que é essa minha linha rosa, e o ADX, que é a minha linha pontilhada, ele também se inclinou para cima. O que isso me mostra? Me mostra força no movimento. Então, me mostra que ali os players estão querendo levar o movimento para aquela direção. Então, a barra inclinada me mostra força na tendência, tá? Então, basicamente, o ADX, o DI+, e o DI- são rastreadores de tendência que me ajudam a direcionar para onde que o preço está indo, tá? Depois disso, eu acho que não teria nada mais para eu fazer aqui. Talvez aqui, ó, mais uma entrada também, tá vendo? Opa, peraí que ficou feio aqui. Aqui. Deu essa pernada aqui de baixa, aí depois ele deu esse respiro, talvez aqui na mínima,
acreditando que ele continuasse a descer, mas como aquele já tinha assim embolado demais, provavelmente eu não operaria mais o resto do dia não. E eu não gosto de operar nesse horário à tarde, porque normalmente à tarde ele enrola, ele fica muito lateralizado, principalmente ainda se no período da manhã até as 13, 14 horas ele deu bom movimento, que é o que aconteceu hoje. Poxa, 60 pontos, 70 pontos. Vamos ver quanto que ele andou, qual que foi a variação dele. Vou botar aqui nos 5 minutos. De mínima a máxima, vamos ver. 116 pontos, então foi bem expressivo. Foi uma movimentação bem expressiva no dia de hoje, tá? Então, talvez amanhã ele dê uma respirada aí para cima, beleza? Então é isso, essas foram minhas operações de hoje. E qualquer dúvida, comenta aí, diga o que você achou, se você gostou, se você fez alguma análise diferente, se você fez alguma entrada parecida ou igual à minha, comenta aí o que você achou, beleza? Beijo e até mais. Tchau, tchau.